Daniel, vamos começar falando aqui de Donald Trump, Bora. que é o assunto do momento, né? Hoje, por exemplo, a Bolsa de Valores abriu aí em alta, porque a gente esperava que talvez ia ter uma conversa entre Trump e China, né? O Xi Jinping lá. Só que não aconteceu e Donald Trump anunciou nesta tarde que, já que a China não quer conversar, a taxa que era de 34% subiu para 104%. Só explicar aqui rapidamente para quem está nos assistindo, Donald Trump, no dia 2 de abril, que foi o meu aniversário, inclusive, ele anunciou o famoso tarifaço, né? Ou seja, na cabeça de Donald Trump, eles estavam sofrendo muito, enquanto a Ásia, né, tava ficando rica, digamos assim, né? E outros países estavam se aproveitando dos Estados Unidos, e agora ele meteu taxa para negociação de exportações lá nos Estados Unidos para todo mundo. Então, meus amigos, o mercado sofreu bastante. Mas a gente quer entender qual a sua opinião, o que está acontecendo, por que o Donald Trump está fazendo tudo isso, Daniel? Então, na verdade, o Howard Lutnick, que é o chefe lá da Cantor Fitzgerald, né, que é amigo do Trump já antigo, ele agora foi escolhido para ser secretário do Comércio, ele já tem falado abertamente qual é o objetivo e qual é o propósito. E o Scott Bessent também, que é o secretário do Tesouro, também tem falado. Na verdade, vou até puxar um link aqui, quando o Scott Bessent, no dia 15 de novembro do ano passado, foi anunciado como secretário do Tesouro, eu já sabia o que ia acontecer. Scott Bessent foi um cara que era braço direito do George Soros e ajudou o George Soros a ganhar bilhões, quebrando o Banco da Inglaterra, depois quebrando a Tailândia, os tigres asiáticos, e quebrando o iene japonês em 2013. Então esse cara é especializado em quebrar países e ganhar bilhões com isso. Quando ele foi anunciado, eu pensei, agora o plano é quebrar o país mais rico do mundo e ganhar trilhões com isso, que eles vão quebrar os Estados Unidos de propósito, né, para ganhar trilhões. Aí eu fiquei só com essa ideia na minha cabeça. Até que, quando o Howard Lutnick assumiu, ele começou a dizer o seguinte, 2025, os Estados Unidos têm que pagar 9 trilhões de parcela da dívida americana, a famosa crise fiscal americana, que é terrível, né? Eles ganham 4 trilhões e gastam 6, né? Estão sempre com déficit de 2 trilhões. Como é que resolve isso? Aí entra o Elon Musk tentando economizar 1 trilhão esse ano com o Departamento de Eficiência Governamental, cortando gastos, né? E ele fala de um tripézinho, né? Gasto, desperdício e fraude. Desperdício, gastos, né? E fraude. Então, esse é 1 trilhão. O outro trilhão, qual é a estratégia? Forçar o Banco Central Americano, na pessoa do Jerome Powell, né, o Federal Reserve, a baixar a taxa de juros, que historicamente está muito alta, né? Só que o Jerome Powell tem resistido a isso. O Trump falou com ele várias vezes, tem que baixar a taxa de juros para baratear a nossa dívida, né? a rolagem da dívida aí para ficar mais barato. Ah, não vou baixar não. Ele falou, então tá bom, a gente vai quebrar o país para fazer isso. Então, assim, já estava anunciado isso, né? Tanto que um mês antes, no dia 5 de março, eu escrevi um artigo na Gazeta do Povo que era uma pergunta. O Trump quer quebrar os Estados Unidos propositalmente? E aí eu trouxe todo esse inventário do que eles estavam falando e tal. Então a ideia, uma das ideias, obviamente, tem uma guerra comercial com a China também acontecendo, a estratégia de isolar a China do comércio global, atrapalhar a nova rota da seda, né, desses acordos que eles têm feito. Então a estratégia é criar um cenário de recessão para que o Banco Central americano seja obrigado a baixar os juros. Já começam a aparecer análises que esse ano deve ter queda dos juros, né, por parte do Jerome Powell. Então a primeira estratégia é essa, né? Já falaram em 4 cortes de acho que 0,25. Isso. O Jerome Powell realmente está muito pressionado. Sim. E outra coisa, né, Daniel? Você que é um historiador, conhece muito de geopolítica, um dos primeiros atos do Donald Trump, quando ele virou presidente, foi cortar os investimentos na Ucrânia, né? Sim. E segundo Trump, o Zelensky não tem condições de vencer aquele conflito e os Estados Unidos estão financiando muito dinheiro do povo americano. Você tem uma ideia de quanto dinheiro os Estados Unidos podem economizar com isso? E o que esperar de Donald Trump? Ele quer ser o salvador da pátria? Porque se ele leva os Estados Unidos a quebrar, ficaria acho que meio feio pra imagem dele, né? Total. É uma jogada perigosa, talvez, o que ele tá fazendo. Sim. Mas, por outro lado, a gente também entende que o Donald Trump, ele trouxe a ideia de que os Estados Unidos ia criar uma reserva estratégica de moedas digitais, como o Bitcoin. Sim. O Bitcoin tá caindo agora, a gente sabe que é manipulável, a gente é refém de tudo isso, infelizmente. E será que ele já não começou a montar a reservinha dele ali, pra depois, quando apertar a mão do chinês, o negócio sobe pra $150 mil e os Estados Unidos forra o caixa de dinheiro, consegue catar essa grana, pagar a dívida americana?
Total. O que você acha disso tudo? Eu acho por aí. Você perguntou quanto que economiza, né? O Zelensky, recentemente, ele falou que os Estados Unidos enviaram 170 bilhões para a Ucrânia. Ele falou que ele só pegou 100, os outros 70 ele não sabe para onde foi. Caraca! Então já começa assim, né? Quase que 50% do valor não chegou ao destino. Então ele falou... Aonde foi parar? Vocês disseram que me mandaram 170, eu só recebi 100. Os outros 70 aí vocês veem com o contador aí depois que aconteceu. Então, é mais ou menos nessa quantia, né? 170 bilhões, 200, é mais ou menos isso que eles repassavam. O último repasse que aconteceu foi uma briga lá no Congresso americano, até que foi a época que a Nancy Pelosi saiu, entrou o Mike Johnson como presidente da Câmara, né? O Speaker of the House, lá que chama. Eles liberaram uma remessa de 60 bilhões nessa época, né? Então são sempre nessa ordem de 30, 60, 100 bilhões, é muito dinheiro. Agora, isso desde 2023, o presidente Donald Trump já estava falando, olha, se eu tivesse no poder, a guerra na Ucrânia não teria começado. E se eu voltar, eu encerro a guerra em 24 horas. Essa promessa das 24 horas ele não cumpriu, né? Não. Mas, perguntaram para ele, como é que você vai fazer se essa guerra já está rolando há tanto tempo? Porque, na verdade, a guerra na Ucrânia, ela ganha corpo em 2013, né, com os movimentos lá chamado Euromaidan, por causa da Praça Maidan lá na Ucrânia, mas já vem desde 2003 essa encrenca ali na região do Donbass, que chama, né, que é a bacia do Rio Dom. Então, assim, mas desde que teve esse aquecimento da guerra, né, acho que é 24 de fevereiro de 2022, o Donald Trump ele tem falado, olha, eu vou resolver essa guerra rápido, em 24 horas. Perguntaram como, ele falou, simples, vou parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Exato. E ele já falou que vai fazer isso, ele já começou a fazer isso, e a gente pode até andar um pouquinho para trás. Na primeira gestão do Trump, ele começou a arrumar muita briga com a OTAN. Na época era o Jens Stoltenberg, que era o diretor-geral da OTAN. E ele começou a falar assim, olha, eu vou parar de mandar dinheiro para vocês, eu mando dinheiro para vocês e vocês cada vez mais deixam a Rússia assumir controle do gás natural, da questão energética. Vocês já são dependentes 60% do gás ucraniano, agora a Alemanha está fechando o acordo do Nord Stream 2 para os gasodutos que passam pelo Mar Báltico. Então, se vocês fecharem esse acordo, eu vou parar de mandar dinheiro e vou impor sanções sobre as empresas alemãs que estão aceitando esse acordo. Aí ele sancionou as empresas, o projeto ficou parado. Mas você vê que desde aquela época, eu creio que as pessoas olhavam e pensavam assim, Donald Trump está tentando proteger a Europa de ser dominada pela Rússia. Eu acho, e aqui é uma tese minha, a maioria talvez não concorde, mas é uma tese que eu defendo, o Donald Trump tem uma proximidade muito grande com o Putin. E eu creio que o Donald Trump está entregando a Europa para o Putin. Você acha, Daniel? Eu acho, eu tenho quase certeza absoluta. Você falou sobre isso. E você não acha que os países da Europa também ficaram muito acomodados? Digo, França, Reino Unido, que são potências muito grandes, mas ao mesmo tempo, é como se toda a responsabilidade ficasse nas costas dos Estados Unidos para ajudar a Ucrânia. Tudo bem que a gente tem que entender que os Estados Unidos que cutucou a onça com a vara curta, entendo eu? Exato. Para puxar a Ucrânia para dentro da OTAN. Quando o Putin viu isso, falou, amigo, pô, aí você já quer demais. Você já levou, sei lá, já levou países aqui próximos pra OTAN. Todos. Agora você quer levar o meu vizinho pra OTAN, aí não dá mais. Até Então, Finlândia e Suécia entraram pra OTAN. Aí, por exemplo, França e Reino Unido podem falar, pô, você que cutucou a onça com a vara curta, agora você que se vira. Por outro lado, os Estados Unidos falam, pô, mas vocês que estão na Europa, que tinham que se preocupar, estão vocês têm que quietos. participar mais, né? Exato. Acho que os Estados Unidos colabora com 2% do PIB pra OTAN, que é dinheiro pra caramba. Os outros países colaboram com 0,5%, 25%. Sim. Como é que tá essa situação da Rússia e Ucrânia? Porque assim, foi definido alguma coisa, o Putin exige muitas coisas, fala que quer mais coisas ainda, né, tem que ser do jeito dele. Como é que tá essa situação, Então, Daniel? O Putin não teve um acordo ainda, porque o complexo industrial militar não quer que a guerra acabe, né? Senão eles não vão ter para quem vender arma. Então, todas as vezes que eles sentaram na mesa para negociar, a negociação foi sabotada, né? Uma vez, por exemplo, o Boris Johnson saiu do Reino Unido, foi para lá para melar a conversa. Às vezes é a Turquia que mela a conversa, cada hora é um que atrapalha. Mas hoje em dia o Putin ele quer 3 coisas principais. Ficar com a região do Donetsk e Luhansk, lá do Donbass, e a desmilitarização da Ucrânia e a garantia de que a Ucrânia não vai entrar nem para a OTAN nem para a União Europeia. Então ele quer essas 3 coisas, né? Então o Zelensky não parece dar o braço a torcer, mas eu acho que vai terminar assim. Né? Você acha que o Trump ele tá querendo uma aproximação? Fica nítido ali com o Putin? Por que ele pode ser que ele queira isso?
Eu creio que ele e o Putin têm um alinhamento ideológico e talvez até de amizade muito grande. E isso me faz prever certas coisas, né? Muitas das coisas que eu falei que iriam acontecer e eu acertei, até essa ideia, o Trump vai quebrar os Estados Unidos de propósito para tentar pagar a dívida e reduzir juros, tá? A gente está vendo isso agora com as tarifas. Eu creio que é por causa dessa proximidade, que eles têm alguns interesses em comum. Na prática, eu creio que nesses... o Trump falou 2.000 anos, né? Falou há 2.000 anos que tentam dominar a Síria e não conseguem. Eu vou mais recente, né? Desde a década de 50, com Hafez al-Assad, que era o ditador lá da Síria, que passou essa ditadura para o filho, que é o Bashar al-Assad, que os Estados Unidos estão tentando dominar a Síria e não conseguem, porque a Síria está na zona de influência da Rússia. Só que aí, de repente, depois da posse do Trump lá em novembro do ano passado, a Rússia tira os navios, tira os aviões, tira os soldados e vai embora da Síria e fala, boa sorte, foi bom enquanto durou. Aí mercenários ali, patrocinados também pela Turquia, que muitas vezes faz o papel dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, eles dominaram a Síria. Então você fala, caramba, estão há tantas décadas tentando dominar a Síria e de repente assim, conseguiram. Porque o leão da chácara lá, o guarda-costas, saiu, né? Eu creio que isso foi parte de um acordo entre o Trump e o Putin, que é o seguinte, olha, eu vou te dar não só a região da Ucrânia que você quer, mas vou te dar uma vitória sobre a Europa, mas você me libera o Oriente Médio e não se mete na minha briga com a China. Eu vou arrumar uma encrenca com a China, primeiro tirando o Irã de cena, então não se mete no Oriente Médio, sai fora e também não atrapalha a minha briga com a China. Fica com a Europa aí, com a Ucrânia e cada um no seu quadrado. Eu tenho a impressão, eu não tenho o documento do acordo disso, nem a gravação do áudio, mas eu tenho a impressão que hoje isso é o que está em jogo.